Olá! Quando se fala em mediunidade, é quase automático pensar numa mensagem vinda direto de outro plano, não é? Mas e se a fonte dessa mensagem for, na verdade, um pouco mais complexa? É que hoje nós vamos investigar uma questão fundamental. De onde exatamente vem a informação que você recebe? Prepare-se, porque a resposta pode ser bem surpreendente. Entender a resposta para essa pergunta, nossa, é crucial. É o que ajuda a separar um fenômeno genuíno de um engano e define a própria natureza do trabalho mediúnico. Será que a fonte é sempre externa ou será que tem mais coisa acontecendo aí no meio do caminho? Bom, para nos ajudar a desvendar isso, a nossa fonte de estudo aponta para dois conceitos que são a base de tudo: o animismo e a prática irregular. Vamos entender direitinho o que cada um significa. Ok, vamos mergulhar fundo nisso, começando pelo tal do animismo. O nome já dá uma boa pista, né? Vem de anima, que significa alma. Mas a alma de quem exatamente? Pois é, a alma do próprio médium. A definição é bem direta, olha só. Em vez de ser uma comunicação com o espírito de fora, o animismo é, na verdade, a manifestação da própria alma do médium. Pense que, durante o transe ou a conexão, o espírito da pessoa que está ali atuando como médium ganha mais liberdade. E aí ele consegue se expressar, trazendo suas próprias informações, suas memórias, suas percepções. E para ilustrar isso, a fonte usa uma analogia que é brilhante, a da árvore enxertada. Imagine que o médium é a árvore. O espírito que se comunica é como um enxerto que se une a essa árvore. A árvore, bom, ela continua viva, com a sua própria força, sua própria personalidade e o mais importante de tudo, o médium, a árvore, continua no controle da sua vontade e do seu corpo. Então aqui está o ponto-chave da questão. O animismo não é uma falha, não é uma exceção. Ele é parte do processo. A fonte afirma que toda comunicação mediúnica tem um componente anímico. Por quê? Porque o médium nunca é um gravador passivo que só repete o que ouve. Ele é um intérprete. E claro, a sua própria alma, suas ideias, suas experiências, tudo isso, inevitavelmente, vai dar uma cor, vai influenciar a mensagem. É claro que isso levanta uma dúvida imediata, né? Se a alma do médium participa, então isso não seria de alguma forma uma fraude? Vamos ver como a fonte faz uma distinção muito clara aqui. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, o animismo é visto como um fenômeno natural, normal, parte da mecânica da mediunidade. Do outro lado, a mistificação, bom, aí é outra história. É o ato deliberado de enganar. É mentira, é trapaça, são duas coisas completamente diferentes que não devem ser confundidas. E a fonte é bem enfática nisso. Confundir o animismo, que é algo natural do processo, com a mistificação, que é desonestidade pura, é um erro grave. É quase como culpar um tradutor por ter um sotaque. O sotaque faz parte de quem ele é, não é uma tentativa de enganar ninguém. E aqui vem um alerta muito importante do instrutor Calderaro. Quando se usa o conceito de animismo de forma errada, tratando toda a manifestação própria do médium como suspeita de fraude, isso pode acabar afastando pessoas sérias e bem-intencionadas. É uma ferramenta de análise que, se for mal utilizada, vira uma barreira, um instrumento de perseguição. Certo, agora vamos para o nosso segundo conceito-chave, a prática irregular. Se o animismo é uma parte natural do processo, os problemas de verdade começam a aparecer quando a prática da mediunidade se desvia do seu propósito. A definição de prática irregular é bem clara. É qualquer uso da mediunidade que foge do seu objetivo principal, que, segundo a fonte, é sempre o crescimento moral e espiritual. No momento em que esse foco se perde, aí os problemas começam a aparecer. A fonte chega a listar 6 formas principais de irregularidade. Elas vão desde a exploração material, ou seja, transformar a mediunidade num negócio, até a falta de seriedade e de estudo. Mas talvez os desvios mais perigosos sejam os que acontecem por dentro, o orgulho e a vaidade. Porque são eles que abrem as portas para influências negativas e acabam distorcendo completamente a finalidade do trabalho. Cada um desses pontos é um grande sinal de alerta. E toda essa conversa sobre riscos nos leva a uma das perguntas mais sensíveis e comuns sobre esse assunto. Qual a relação entre a prática mediúnica e a saúde mental? A pergunta é essa, bem direta. É uma preocupação genuína para muita gente. Existe uma ligação direta, uma relação de causa e efeito, entre exercitar a mediunidade e desenvolver algum transtorno mental? A resposta da fonte é visualmente poderosa. 0. A mediunidade por si só não é apontada como a causa direta da loucura. Mas calma, a explicação tem mais nuances do que um simples não.
E aqui está a nuance. A fonte explica que, embora a mediunidade não crie a doença, ela pode, sim, funcionar como um gatilho, ou como um fator que causa uma superexcitação em alguém que já tem uma predisposição orgânica para isso. É como jogar uma faísca no ambiente que já está cheio de combustível. Ok, depois de entender os fenômenos e os riscos, a nossa análise se volta para a solução. Como então é possível garantir uma prática que seja segura e, ao mesmo tempo, responsável? As chaves para a responsabilidade são, basicamente, um resumo da ética que é proposta. Usar a faculdade para o bem e nunca para ganho material. Praticar com moderação, dando tempo para o descanso. Cultivar a humildade para ouvir críticas e conselhos. E, fundamentalmente, estudar muito, adquirir conhecimento para não cair em armadilhas. No fim das contas, a melhor prevenção é a própria conduta moral, que se resume naquela frase: praticar o bem e ser bom. E assim, essa análise toda não termina com uma afirmação, mas sim com uma questão que nos faz refletir. A fonte nos convida a pensar que a responsabilidade não é só do médium, mas de todo o grupo, de todos que participam desses trabalhos. É uma reflexão muito poderosa sobre o cuidado coletivo e a seriedade que esse campo exige de todos.